Boa noite a todos. Hoje temos mais uma live muito especial com protocolos mais atuais sobre retinopatia diabética. E hoje teremos aqui os nossos quatro fellows para apresentarem tais protocolos. Então a gente vai iniciar hoje à noite com o Dr. Júlio Andrade. Fique à vontade, Dr. Júlio. Obrigado, Tereza. Boa noite. Então, agora a gente já entra nos protocolos mais atuais. O protocolo que eu vou falar um pouco sobre ele hoje é o protocolo V. Eu tentei ser bem direto e objetivo, que ele tem bastantes resultados, mas o que importa é a gente tirar a conclusão que é muito importante dele para a nossa prática diária. Então, o objetivo geral desse protocolo é comparar três condutas para edema macular diabético de pacientes com boa acuidade visual. E por quê? Porque naquela época, e como a gente pode ver na nossa prática, nós temos um alto número de pacientes que chega para a gente com edema macular diabético central e que apresenta uma boa acuidade visual. E aí fica aquela pergunta: o que fazer com esses pacientes, né? A gente vê o edema no OCT, a visão tá boa e a gente pensa, tratar, não tratar, acompanhar, e aí esse protocolo vai explicar isso para a gente. Então, o protocolo ele foi feito com um ensaio clínico multicêntrico randomizado, estudado 702 olhos, e ele tinha como objetivos, além dos que eu já citei, mas como um desfecho primário, comparar a proporção de olhos que apresentaram uma perda de maior ou igual a 5 letras na tabela do ETDRS. E como objetivos secundários, ele queria também avaliar a proporção de olhos que tinham uma acuidade visual maior ou igual a 84 letras, que seria em torno de 20 e 20. Queria também ver a espessura central da retina e toda a sua avaliação a partir disso, e a progressão da doença e necessidade de resgate, caso não fosse feito os tratamentos dos grupos que eu vou apresentar para vocês. Quais foram os critérios de elegibilidade? O paciente tinha que ser maior ou igual a 18 anos, ter o diagnóstico de diabetes, e ele tinha que ter uma acuidade visual maior ou igual a 20/25. Associado a isso, a presença de um espessamento da retina na sua parte central, no OCT. Os grupos de tratamento foram divididos em três. O primeiro era o grupo do aflibercept, com 226 olhos. O segundo, o grupo do laser, com 240 olhos. O grupo observação, com 236 olhos. Então, esses pacientes eram tratados a partir, né, desse tipo de tratamento. E quais foram os resultados do estudo? Como desfecho primário, que foi aquele que eu apresentei para vocês no objetivo, eles queriam avaliar, nesses três grupos, a perda maior ou igual a 5 letras no ETDRS. E aí, a gente vai ver que os resultados, eu vou mostrar sempre as porcentagens para vocês. Então, no aflibercept, no grupo do aflibercept, foi 16%. No grupo do laser, 17%. E no grupo da observação, 19%. Como os desfechos secundários, a gente teve uma mudança média da acuidade visual em letras. Então, o grupo do aflibercept foi de mais 0,9, o grupo do laser mais 0,1 e o grupo da observação menos 0,4 letras. Em relação manter, né, ali a acuidade visual em torno de 20 e 20, 77% no grupo do aflibercept, 71% no grupo de laser, 66% no grupo de observação. É muito número, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque a gente está percebendo aqui com os P's significativos, mas que todos os grupos são bem semelhantes. Isso vai ser muito importante para a gente entender a conclusão final do estudo. Uma perda maior de 10 letras foi observada em 11% no grupo da aflibercept, 13% no laser e 14% no grupo da observação. E um ganho de mais de 5 letras, maior ou igual a 5 letras, 22% no aflibercept, 18% no laser e 18% na observação. Em relação à espessura retiniana, vamos entender o que aconteceu. Eles avaliaram a espessura retiniana principalmente do baseline até os 2 anos, que foi o tempo do estudo. E aí eles colocam para a gente o número. Qual foi a variação média? O grupo do aflibercept teve uma variação de menos 48 micras, o grupo do laser de menos 41 micras e o grupo da observação de menos 42. Em relação a uma avaliação dos grupos
que tiveram uma redução de maior ou igual a 10% da espessura retiniana também, do baseline, até os 2 anos de estudo, o grupo do aflibercept, 59%, o grupo do laser, 47%, e o grupo da observação, 48%. Esse, esse resultado é um dos únicos que a gente pode observar que o aflibercept ficou um pouco acima do que naquela média. Em relação ao resgate, o que que era feito com o resgate? O resgate ele era feito, claro, no grupo observação e no grupo do laser. Então, os pacientes que tinham uma perda visual de mais de 10 letras, eles eram chamados para fazer, então, o resgate com o aflibercept. E aí, eles fizeram uma avaliação durante todo o estudo com uma probabilidade cumulativa desses grupos. E foi observado que no grupo do laser, 26% dos casos tinha que fazer um resgate, e no grupo observação, 36%. Isso também é um ponto muito importante, porque tem uma diferença do laser com observação, e a gente vai falar sobre isso na discussão. A progressão da retinopatia ocorreu em 17% no grupo da aflibercept, 19% no laser e 18% no grupo da observação. Em relação a eventos adversos, não tivemos casos de endoftalmite no estudo. O aumento da pressão, ele foi bem semelhante nos 3 casos, até no grupo de observação, então algo que ficou um pouco na dúvida. E tinha um fator que é um fator de confusão, que o grupo do aflibercept, ele acabou retornando mais no estudo, nas visitas, e eles colocam que isso pode ter sido um problema nesse aumento de pio ter sido maior nesse grupo do aflibercept. Os eventos tromboembólicos aconteceram, mas eles relacionaram a pacientes que já tinham comorbidades durante o estudo, inclusive no grupo observação, que não foi feito nada, teve evento tromboembólico. E a mortalidade geral, a mesma coisa. Não dá para a gente afirmar nada que foi por causa da medicação ou laser que teve uma mortalidade desses pacientes. Então, o que que fica para a gente discutir? Primeiro, sobre o desfecho principal. A perda de maior ou igual a 5 letras em 2 anos não diferiu em relação aos grupos, o aflibercept, laser e observação. E todas essas estratégias mantiveram uma média muito boa da acuidade visual, em torno de 20 e 20. O aflibercept, ele reduziu o edema macular um pouco mais, que foi aquela parte que eu chamei a atenção para vocês observarem, que as demais abordagens, e gerou uma proporção ligeiramente maior de olhos com 20 e 20 de visão. Só que se a gente pensar 20 e 20, 20 e 25, o que que seria isso, né, esse impacto de fazer uma injeção no paciente para poder ter esse resultado? Vale a pena? E foi isso que a gente entendeu nesse estudo. O protocolo de resgate ele foi disparado apenas pela perda da acuidade visual, como eu falei para vocês nos grupos do laser e observação. Então, quando o paciente tinha um aumento da espessura isolada, isso não era indicativo de iniciar a injeção. E o que que isso quer dizer? Que, apesar disso, os desfechos visuais não se deterioraram, indicando que usar a visão como um gatilho clínico é viável quando o segmento é rigoroso. Então, para aqueles pacientes que estão ali de perto acompanhando, se você vê uma piora, você indicar que pode ser utilizado a injeção nesse caso é interessante. E isso somente pela acuidade visual. Então, o estudo mostrou que não necessitava de avaliar a espessura retiniana nesse caso. A estratégia com laser, como foi naquela apresentação que eu mostrei para vocês nos resultados, reduziu a necessidade de resgate, 26 contra 36% da observação, sem impactar a visão. Portanto, o laser continua útil, com o objetivo de retardar injeções, embora exista aquele risco teórico das cicatrizes e das complicações do laser. O aflibercept exigiu uma média de 8 injeções em 2 anos, enquanto apenas um terço dos olhos observados precisou de injeção. E esse dado reforça a importância de balancear o benefício clínico contra a carga de consultas e custos relacionados à medicação. E o que que a gente vê de implicação prática? A observação ativa com esse resgate, ela é defendida como uma estratégia interessante, razoável, sobretudo se o paciente tiver um acompanhamento muito próximo ali nosso, porque isso pode minimizar essa exposição, as consequências, os riscos ao anti-VEGF, sendo que o paciente apresenta uma visão boa durante a nossa avaliação. As limitações do estudo. Ele teve uma máscara parcial, então os investigadores e os pacientes não foram mascarados. A frequência de visitas, como eu citei anteriormente, do aflibercept foi um pouco maior, e isso gerou uma confusão, talvez, ali no aumento da pressão intraocular. Uma amostra composta por pacientes com bom controle glicêmico também foi uma dúvida que eles tiveram, já que os pacientes tinham uma boa acuidade, e eles eram pacientes que cuidavam bem,
isso pode ter gerado problemas durante o estudo. E o estudo avaliou somente uma droga, como eu citei durante a apresentação. Então, isso também eles colocam como uma limitação. E o segmento dos pacientes foi limitado a somente 2 anos. O que que a gente pode tirar de conclusão do estudo? Que os olhos com edema macular e acuidade visual maior ou igual que 20/25, é importante você observar cuidadosamente e iniciar o aflibercept apenas se a visão cair. E isso apresentou desfechos visuais semelhantes ao de tratamento imediato, enquanto reduziu a carga de injeções e os custos globais. A decisão final, claro, ela deve considerar o perfil de risco individual, a logística de segmento, se o paciente tem um bom follow-up ou não, e a preferência também do paciente. Mas reconhecendo que esse tratamento precoce ele oferece um benefício anatômico modesto, porém a custas de mais procedimentos, despesas e possíveis complicações. Então, eu acho que a mensagem que fica é que tudo tem que ser avaliado na prática, mas a conclusão que eu tiro aqui é que a gente consegue acompanhar esse paciente, avaliar ele de perto, porque ele está com uma boa acuidade, às vezes ele nem tem sintomas e a gente, às vezes, colocar para ele fazer algo que não tem tanta necessidade. É isso. Muito obrigado. Maravilha, Júlio. Você respondeu aí através desse protocolo uma dúvida que muita gente tem, né? Às vezes a gente está com um paciente, igual você falou, com visão boa, no caso do protocolo acima de 20/25. E vamos e venhamos, gente. Quais os pacientes diabéticos que chegam para nós com edema macular diabético e que estão com a visão tão boa assim aqui no Brasil? É a minoria, concordam? Então, assim, a gente aplica sim um protocolo V naquele paciente que chega com visão muito boa. E aí, aquele paciente a gente vai ali monitorar mais de perto, mas que infelizmente isso é a nossa minoria, porque geralmente eles chegam com OCTs dramáticos, né, com baixa da acuidade visual, 20/100, 20/200, abaixo às vezes até de 20/400, com aqueles edemas mais degenerativos, então a gente não aplica tanto o protocolo V, mas quando vem um paciente com visão boa e com um edema inicial, é isso que o Júlio falou, a gente vai acompanhar mais de perto, não houve diferença entre o grupo que usou a aflibercept, nem laser e nem o da observação. E aí, uma pergunta que o Júlio deixou no final, eles só utilizaram a aflibercept. Por que eles utilizaram? Houve esse questionamento na época. Porque o aflibercept, pelo protocolo T, foi considerada meio que a droga de escolha. Então, eles falaram assim, vamos entrar com essa droga, que é a droga de eleição, porque se já que ela é considerada, na época, a, a melhor, a mais eficaz, então vamos ver se vai realmente haver diferença. Então você vê, se com a Aflibercept, né, não houve essa diferença, imagine os demais. Então fica aí essa mensagem. Mas parabéns, viu, Lucas? Júlio, foi muito bom. Parabéns mesmo. Então agora a gente vai para o próximo protocolo, protocolo U, com a doutora Caroline Prado. Estão me vendo? Se vendo, não, mas Não, está movimentando o mas a mouse. gente. O mouse está tranquilo. Então, deixa eu voltar aqui. Agora sim, né? Certinho. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Caroline, eu sou fellow do primeiro ano do Retina Instituto e hoje eu vou falar para vocês do protocolo U, que foi um protocolo desenvolvido entre o ano de 2014 e 2017. Então, muitos dos olhos com edema macular diabético, eles apresentam uma persistência da doença, mesmo após várias aplicações do anti-VEGF. Cerca de 32 a 66% dos olhos mantém edema e acuidade visual reduzida, mesmo após 6 aplicações ou mais de injeções mensais. E o uso dos corticosteroides intravítreos, como a dexametasona, ela pode atuar em vias inflamatórias não alcançadas pelo anti-VEGF. O objetivo do estudo, então, foi comparar o ranibizumab isolado versus o ranibizumab com dexametasona em termos de acuidade visual e espessura macular em olhos com edema macular diabético persistente, mesmo após o tratamento com anti-VEGF prévio.
Então, esse estudo foi um ensaio clínico randomizado, fase 2. Participaram do estudo 116 pacientes, incluindo 129 olhos. Esses pacientes eles já tinham diagnóstico de diabetes tipo 1 ou tipo 2. Como critérios de inclusão, então, eles tinham uma acuidade visual entre 20/32 e 20/320, tinham que ter feito tratamento prévio obrigatório com anti-VEGF, sendo pelo menos 3 injeções anteriores de qualquer anti-VEGF antes do estudo, mais 3 injeções de ranibizumab durante a fase de pré-randomização. A randomização era de 1 para 1, sendo que o grupo da randomização contou com N de 65 e era feito ranibizumab contínuo mais a dexametasona, que era o Ozurdex. O grupo controle tinha um N de 64, foi feito ranibizumab contínuo mais injeção simulada. Em relação aos desfechos, foi analisado como desfecho primário a alteração da acuidade visual em 24 semanas e o de secundário foi a alteração da espessura macular ao OCT. Na fase de run-in, todos os olhos eles receberam 3 injeções adicionais de ranibizumab, 0,3 miligramas, nas semanas 0, 4 e 8. Era necessário isso para confirmar a persistência do edema macular diabético e a elegibilidade para randomização. Em relação à análise estatística, então essas injeções eram aplicadas mensalmente até 24 semanas. O ranibizumab era aplicado sempre que a acuidade visual era menor que 20/25 ou uma espessura maior ou igual ao ponto de corte no OCT. A dexametasona ou uma injeção simulada era administrada até 2 vezes em cada olho, entre as semanas 12 e a semana 20. Aqui está uma imagem que ilustra um pouquinho do que a gente falou até agora. Então, na fase de pré-randomização, foi feita uma injeção de anti-VEGF nas semanas 0, 4 e 8. Deixa eu ver, aqui com a setinha fica mais fácil. Então, 0, 4 e 8. Foram divididos esses pacientes em 2 grupos. O grupo A, onde era a injeção simulada e o ranibizumab, e o grupo B, o que foi feito dexametasona e ranibizumab. Era feito uma injeção de VEGF por semana, por mês, perdão. Não, é isso mesmo, por semana, até 6 semanas. E nesse intervalo era feito até 2 injeções, ou da injeção simulada, ou da dexametasona. Aqui ele ilustrou na semana 0 e na semana 12. Aqui tem uma outra tabelinha que também eu coloquei para ficar bem claro o que foi feito. Então, o tratamento do anti-VEGF foi ranibizumab contínuo no grupo experimental e no grupo controle. O tratamento adicional no grupo experimental foi a dexametasona intravítrea e no grupo controle foi a injeção simulada. As frequências das aplicações foram no máximo 6 injeções de ranibizumab mais 2 de dexametasona dentro dessas 24 semanas. Já no grupo controle, foram no máximo 6 injeções de ranibizumab também, mais 2 injeções simuladas. O objetivo do tratamento adicional, então, no grupo experimental, era avaliar se a adição do corticoide ela melhora a visão ou reduz mais o edema. E no grupo controle, era manter o grupo cego e servir como controle comparável. Agora nós vamos aos resultados. Observando então o resultado funcional, que eram os resultados visuais. Em relação ao ganho médio de letras, observando o padrão do ETDRS. No grupo da combinação, ganhou-se 2,7 letras. No grupo do ranibizumab isolado, foram 3,0 letras. Isso significa que ambos os grupos melhoraram e não houve uma diferença significativa entre eles. Já em relação ao grupo anatômico, que é avaliando o OCT, o padrão da redução da espessura macular central. No grupo da combinação, teve uma diminuição de 110 micrômetros e no grupo do ranibizumab, uma redução de 62 micrômetros. Isso significa que houve sim uma redução significativa do edema com a aplicação da dexametasona. E agora, observando a segurança, isso levando em consideração o aumento da PIO ou o início dos colírios hipotensores.
29% dos pacientes no grupo da combinação tiveram esse aumento da PIO ou início de colírio hipotensor. Isso correspondia a 19 horas. Já comparando com 0% quando foi só no grupo do ranibizumab. Então, isso mostra para a gente que a dexametasona está associada ao maior risco de hipertensão ocular. E isso mostra a importância de um acompanhamento da PIO nesses pacientes. Como conclusão, o que a gente pode tirar? Então, a adição da dexametasona, ela reduz a espessura retiniana, porém ela não melhora a acuidade visual em 24 semanas. E, além disso, ela aumenta os riscos de evento adverso ocular, especialmente a hipertensão ocular. Como significado clínico, então, a gente pode observar que a combinação ela pode ser considerada nos casos refratários, mas ela deve avaliar riscos e benefícios individualmente. Em relação ao corticoide intravítreo, o que ele pode ser útil? Em quem ele pode ser útil, né? Então, nos pacientes pseudofásicos e nos casos com edema anatômico persistente, mas nesses que não houveram melhora, mas sem melhora da acuidade visual. E inicialmente ele está contraindicado ou deve ser usado com cautela nos pacientes já com glaucoma, nos hipertensos oculares, nos pacientes fásicos devido ao risco de catarata, e ele destaca a importância do monitoramento anatômico, tanto ao OCT quanto funcional pelo padrão do ETDRS. Então, como conclusão, o que a gente pode tirar? Mais estudos eles são necessários para avaliar os impactos em subgrupos, por exemplo, nos pacientes pseudofásicos, e os efeitos a longo prazo, e a decisão clínica ela deve considerar o perfil de risco individual e a resposta anatômica anterior de cada paciente. Então, a minha análise do estudo, eu acho que o ranibizumab com dexametasona foi sim válido, só que a gente deve sempre levar em consideração o perfil de cada paciente. Então, considerar o paciente é fácil ou não, conversar, explicar direitinho os riscos e os benefícios para cada um, e aí em conjunto a gente consegue encontrar a melhor decisão. Maravilha, muito bem, Carol, isso aí. Giovana, quer tecer algum comentário? Não, acho que foi a colocação perfeita, Carol. Porque é sempre esse equilíbrio, né? A gente na frente a gente vai ver, tem os biomarcadores específicos de caso mais inflamatório, que orientaria mais um corticoide, mas ele tem, igual seu estudo mostrou, e sua apresentação brilhantemente, a gente tem que pesar muito mais do que o antiangiogênico, né? Então, por isso que a gente tem esses protocolos aí, para a gente ver na prática o que que a gente de fato é melhor para decidir. E aí, uma crítica na época a esse protocolo foi que ele foi um protocolo que, apesar de ter sido randomizado, ele foi um protocolo de curto segmento. Você vê que é um estudo que era apenas de 24 semanas. Então, há uma crítica, porque ele fala que não melhora a visão, mas é um estudo de curto segmento, então ele não avaliou assim 1 ano, 2 anos, para se saber o real benefício do corticoide. Porque naquela fase ali em que não houve diferença anatômica, é onde a gente tem um boom do anti-VEGF dentro do olho. Vocês concordam comigo? Que é nos primeiros 6 meses, onde a gente vai injetando ali anti-VEGF, é que dá aquela melhora ali realmente visual. O corticoide ele vem já como uma segunda linha nos casos refratários, nos casos que não melhoraram com o anti-VEGF. Então, por isso que a gente não viu a melhora aí da associação. E uma crítica também é porque não se separou um grupo do ranibizumab e um grupo apenas da dexametasona para ver essa real diferença, entendeu? Mas vale frisar aí que a combinação não deu certo na fase inicial do tratamento. E é o que a gente não faz na nossa prática. A gente não começa com associação de anti-VEGF e corticoide. Vocês concordam comigo? Ainda mais em 6 meses de tratamento do paciente, que esse protocolo foi de apenas 6 meses. Então, a gente começa com antiangiogênico, vai melhorando ali aquela poupança de anti-VEGF no primeiro ano de tratamento para ver se esse paciente vai se classificar naqueles não respondedores, que geralmente, dependendo do anti-VEGF, é de 30 a 66% de refratários, segundo o protocolo T, né? E aí, nesse momento, é que você vai partir para a droga de segunda escolha. Aí vem aí o implante de dexametasona. Então, mais uma vez, mostrando que para a gente o tratamento combinado não é uma boa escolha no tratamento a curto prazo dos pacientes diabéticos. Então, essa é a análise que eu faço disso aí.
Então, agora a gente vai para o próximo protocolo, que é o protocolo AA com o Dr. Lucas. Beleza, gente, vamos lá. Todo mundo vendo aqui a tela? Ok, Lucas, só Sim. começar aí. Vai entrar Vamos no lá. modo de apresentação agora. Beleza. Aí, Bom, joia. então, tudo certo. Dando continuidade aqui com os protocolos, meu nome é Lucas Brandão, sou fellow do Retina Instituto e hoje eu vou falar do protocolo AA. Esse protocolo ele vai falar principalmente das lesões predominantemente periféricas, que são as PPLs, e os índices de não perfusão, que eu vou falar mais para frente. Esse protocolo ele é um compilado de estudos que aqui vai do AA0 até o AA4. Eles formam uma gama de avaliações de forma integrada com 4 grandes objetivos principais. Eles têm, primeiro, identificar essas lesões predominantemente periféricas, que são as PPLs, na retinopatia diabética, e depois avaliar a avaliação do índice de não perfusão com um marcador quantitativo e prognóstico desses pacientes. A terceira coisa é uma comparação entre as imagens do campo Ultra Wide Field com a angiografia fluorescente, comparado isso com o estudo clássico da DRS, que avaliou apenas alguns campos. E como que esses achados podem mostrar e impactar na nossa prática clínica do dia a dia mesmo entre os observadores. A gente sabe que a avaliação que a gente faz na retinografia geralmente é essa aqui, ó, que a gente está vendo aqui na esquerda, só o polo posterior. O ETDRS ainda trouxe mais 7 campos adicionais a essa retinografia para fazer uma análise um pouco mais completa. Mas essa avaliação é muito limitada, ela cobre apenas 30% da retina. E as demais regiões? Como é que nós vamos avaliar? Eu tenho aqui o quadrante nasal, o quadrante inferior, o temporal inferior, a extrema periferia do temporal, temporal superior e o superior. Onde que isso vai ser analisado? Sim, na Ultra Wide Field, que é uma foto que a gente faz do fundo do olho, que pega 200 graus da retina. A gente consegue uma avaliação de 84% da retina como um todo. Isso desconsiderando até alguns efeitos ali, por exemplo, cílios, uma pálpebra, que pode acabar atrapalhando o nosso campo. A gente vê aqui nesse caso alguma presença de algumas hemorragias que não seriam identificadas na avaliação de rotina do paciente. Então, esse achado pode fazer sim uma diferença grande na análise dos pacientes do dia a dia. Essas lesões que eu vou falar aqui agora, o que elas são? Elas ocorrem fora da área central, além desses 7 campos da DRS. E são lesões que são mais numerosas na periferia do que no centro. Então, pode ser microaneurisma, hemorragia, irma, alterações vasculares, neovascularização, e elas podem ser negligenciadas numa avaliação corriqueira. O critério é claro, né? Se a gente tem mais de 50% dessas lesões na periferia, então é uma PPL. Tá? Esses achados, eles mudam o entendimento da retinopatia diabética e a própria progressão. Claro, se a gente encontrar um paciente com neovascularização na periferia, sem nada no centro, vai exigir um tratamento. E um paciente que não tivesse nada, que não foi avaliado, a gente só iria fazer um acompanhamento desse caso. Aqui, só colocando para reforçar de novo, olha só essa avaliação aqui com a angiofluor, mostrando o grande campo. Né? A avaliação posterior pega apenas 10 milímetros da retina, equivale a 32% da retina avaliada. A média periferia vai mais 35% da retina avaliada. E a periferia extrema vai mais 33%. Ou seja, de extrema importância a gente está avaliando todos esses campos. Essa avaliação ultra-wide field aqui mostrando na angiofluor, na fase precoce e fase tardia, olha só como é que é a diferença dessa avaliação e mostrando os campos em azul que seriam avaliados na DRS. Esse paciente aqui mudaria a classificação dele se a gente for avaliar esse campo. E, por fim, o que é o índice de não perfusão, que foi tão falado nesses trabalhos? Ele é um marcador quantitativo que mostra quanto da retina visível está isquêmica. Então, a gente usa uma fórmula para ele. Né? O NPI é a área não perfundida dividida pela área total visível das imagens ultra-wide field vezes 100. Né? A gente pode usar a inteligência artificial, pode usar vários softwares que vão fazer esse cálculo aí para a gente. E ele, nos estudos, traz algumas divisões, tipo, por exemplo, é 3, é 4, é 5, para facilitar essa contagem de áreas de isquemia. Né? Então, assim, a gente tem que esse NPI fornece um número objetivo que pode ser quantificado do paciente e nos retornos do paciente esse número pode ser reavaliado. Então, a gente pode ver que se ele estiver progredindo, a gente sabe que é um paciente mais grave, o paciente tem que ser observado mais próximo. E isso muda até a classificação do paciente segundo o DRSS, que é a classificação que a gente usa para determinar o tratamento dos pacientes diabéticos.
Então, assim, agora eu vou falar um pouco de cada um dos trabalhos, só para a gente dar uma geral sobre eles. O primeiro trabalho foi o AA0. Ele foi o primeiro a demonstrar, com números robustos, a presença da PPL, que está relacionada com um aumento em 3 vezes do risco de progressão da retinopatia diabética em 2 anos, mesmo nos olhos com a mesma classificação da retinopatia diabética, o DRSS. Esse estudo teve 355 olhos e foi seguido por 4 anos desses pacientes, e mostrou que teve um maior risco, os pacientes que tinham PPLs, a complicações da retinopatia diabética, com hemorragia vítrea ou, posteriormente, até cirurgia, e nesse entrando até de uma coagulação. E isso mostra que esses casos de retinopatia diabética não proliferativa moderada, que geralmente a gente observa, talvez com a presença dessas lesões, seriam até indicado tratamento para esses pacientes, né? Um laser nesse caso. Então, o PPL ele mostra e muda a conduta desses pacientes. O estudo AA1 e o AA2, eles mostram uma dúvida da prática. Ver essas PPLs, isso é reprodutível? Os examinadores conseguem avaliar isso em mais de um caso, em mais de uma imagem, e falar que elas estão presentes? E ele concluiu que sim. Ele concluiu que um índice kappa de 0,8, ou seja, que teve uma concordância entre os examinadores e com um P estatisticamente significativo. Ou seja, essa avaliação pode ser reproduzida entre outros examinadores. E o AA2, ele focou como essa NPI, né, esse índice, quanto maior ele for, maior o risco de progressão da retinopatia diabética. Então, ele é sim usado como marcador prognóstico nesses casos. O trabalho AA3 e o AA4, que eu vou falar para frente, ele mostrou o seguinte, que a comparação dos 7 campos do DRS com a Ultra Wide Field da forma com a angiografia fluorescente, em 750 olhos, mostrou que 10% foram reclassificados com base nessa nova imagem. E 8% dos casos teriam essa progressão da diabetes passado desapercebido entre os examinadores. Mas, assim, a gente mostra que, claro, o DRS não foi feito à toa, né? Desses outros, todos olhos avaliados, 96% teve uma concordância, ou seja, só essa pequena porcentagem que passou fora. Mas a gente pode ver aí que são pacientes, às vezes, que poderiam ter ficado sem tratamento, né? Ou poderiam ficar desamparados. E como hoje a gente está vendo que a medicina está cada vez mais individualizada, quanto mais a gente puder usar desses recursos para selecionar e filtrar os pacientes, mais interessante isso está ficando. Ele também, o A4 é interessante nesse outro quesito, que ele mostrou que as PPLs e o marcador de não perfusão são preditores independentes de pior da retinopatia diabética, mesmo com a classificação da diabetes e mesmo com o tempo de doença, que a gente sabe que é um dos principais fatores relacionados à doença. Por fim, quais conclusões que a gente pode tirar disso? Primeiro, PPL e o NPI, que é o índice de não perfusão, são biomarcadores validados para avaliação do risco de progressão da retinopatia diabética. E a gente está evoluindo cada vez mais nas tecnologias para ter esse ultra wide field em todas as clínicas. Ou seja, a gente vai conseguir classificar e até antecipar os casos que têm pior chance de evolução, né? Os casos que têm uma evolução, talvez uma evolução pior ou necessitam de intervenção mais precoce. E a gente pode ver que essas medidas todas foram reprodutíveis entre os estudos que foram validados, o A3 e o A4, né, mostrando assim que a retinopatia diabética ainda é uma coisa que a gente acha que está estudado, está completo, mas a gente tem sempre coisas novas a serem descobertas. Por fim, as minhas take-home messages são o seguinte: essas lesões predominantes periféricas e o índice da perfusão são marcadores independentes. A Ultra Wide Field realmente é uma ferramenta interessante que transforma o diagnóstico e estratifica o risco dos pacientes, mesmo já classificados. Esses protocolos eles são recentes, né? A gente tem protocolo aqui que finalizou em 2025, então eles validam cientificamente o uso dessas ferramentas, e a gente pode ver que com a propagação dessa tecnologia, a gente vai jogar essa imagem no IA e ela vai dar para a gente lá o número já de progressão e o cálculo de chance, igual a gente tem hoje nos campos visuais, por exemplo, qual é a chance desse paciente perder a visão, qual é a chance desse paciente precisar de um tratamento. Isso aí é realidade já. E a gente pode ver, igual eu falei antes, dessa avaliação mais personalizada da retinopatia diabética, né? Um tratamento mais individualizado para cada paciente. Isso vai guiar nossas decisões terapêuticas. Bom, é isso a apresentação. Eu sei que é muita coisa, né? Muita informação, mas eu tenho que resumir aqui da melhor forma. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Obrigado. Muito bom, né, gente? É muito bom. Cada protocolo melhor que o outro. Eu fico impressionada. E outra coisa, parabéns demais pela desenvoltura de todos, né? Assim, tem sido muito enriquecedor aqui para a gente essas nossas noites de segundas, quinzenais aí, com os meninos cada vez mais nos orgulhando aqui demais, viu? Muito, muito orgulho. Parabéns, Lucas. Eu acho assim, Giovana, esse protocolo AA
Ele é um protocolo atual, mas eu vejo também de uma maneira excludente das clínicas que, por exemplo, não tenham esse aparelho. Seria muito bom, né? Todas as clínicas, imagine no SUS, a gente ter um aparelho que a gente pudesse fazer essa medida dos biomarcadores, do NPI, do PPL. Seria incrível mesmo. E eu acredito sim que quanto mais a gente observar essas lesões, a gente vai ter um número ali meio que fidedigno da chance daquele paciente evoluir para uma pior ou não da sua retinopatia. Então, é um protocolo bem atual e que chama a gente assim para uma realidade que já existe, né? Inteligência artificial está aí, eu acho que é um protocolo que tem muito a ver com isso e que utiliza esses biomarcadores, então eu acho que foi bem direto ao ponto. Então, vamos ver, né, o que nos aguarda aí. Espero que em breve quem sabe em todas as clínicas do SUS do Brasil a gente vai ter aí um retinógrafo que a gente consiga avaliar toda essa periferia retiniana. Parabéns mais uma vez, Lucas. Algum comentário, Giovana? Sucesso. Não, me lembrou o protocolo GEM, que a gente discutiu da última Sim, vez também. São exato. protocolos do futuro, mas que Uhum. vislumbram aí o que que a gente tem que prestar atenção daqui para frente. Talvez não É, seja um futuro tão distante, mas realmente não é a nossa realidade, né? Isso é é. fato. Não, Mas para mas a gente quem tem, ficar né? Quem atento tem que é. A clínica quem tem privada que tem, tá usando. Isso é é. bom. Pelo menos, né? Quem Já tem. pode ter acesso são protocolos que guiam aí, né, facilmente o que pode ser aplicado quem tem essa estrutura. Então, muito bacana, né? É bom ver que as coisas estão se renovando. Então, são protocolos, a Sim, gente já viu alguns que já se tornaram obsoletos, digamos assim, e sim, que o tempo inteiro a gente tem que estar se informando. O importante é isso. exatamente. Bem, então, gente, vamos para nosso último protocolo da noite com a doutora Ana Luísa Gandra, nossa F2, junto com o doutor Júlio Andrade, né? E ela vai explicar aqui para a gente o protocolo W. Boa noite, gente. Bora encerrar a noite. Como a doutora Teresa já falou, eu sou fellow do segundo ano do Retina Instituto. E eu vou falar hoje para vocês sobre o protocolo W. Eu tentei dar uma resumida boa também. Esse foi o artigo que eu peguei de referência dos resultados. O estudo ocorreu entre 2016 e 2022. Então, quais que eram os objetivos do estudo? Era avaliar a eficácia e a segurança do uso do aflibercept comparado à observação na prevenção da retinopatia diabética proliferativa e edema macular diabético em olhos de alto risco. Só deixar claro, toda vez que eu estou falando de edema macular diabético aqui nesse trabalho, é do edema foveal e ou o que eles chamam de clinicamente significativo. E ele também tinha como objetivo comparar a acuidade visual entre aqueles que foram tratados precocemente e aqueles que foram tratados apenas se progressão para proliferativa de alto risco ou edema macular diabético. Como que o estudo aconteceu, então? Eram 386 olhos que foram acompanhados por 4 anos, sendo que o resultado primário era com 2 anos de acompanhamento. Nesses primeiros 2 anos, o paciente era reavaliado no primeiro mês, no segundo e no quarto, e depois a reavaliação a cada 4 meses. Entretanto, esse intervalo poderia ser reduzido em caso de alteração do quadro clínico. Quais foram os critérios de elegibilidade? O de sempre, né, que o paciente tinha que ter pelo menos 18 anos, tinha que ter um olho com... Peraí, deixa eu só... Eu acho que travou. Vocês estão me vendo? Eu estou te vendo. Te vendo, sim, a apresentação Menos não. a Tá apresentação, preto. É. Tá, peraí um segundo. Pausa. O que aconteceu aqui, gente? Será que eu pause e começo de novo? Eu Isso, acho que pode vai voltar falar para isso. aquele que você estava. Tá. O trem fechou aqui. Peraí, gente. Pausa técnica. Tranquilo. Quem sabe faz ao vivo. Ou não, ou passar aperto ao vivo Não, também. não, vai dar certo. É, peraí. Percalços, tá tudo certo. Deixa eu ver se eu consigo fechar e abrir de novo. Peraí. Não tá deixando. Ah, pronto. Foi? Ótimo. Aí, voltou. Foi. Isso aí, pode ir. Então, peraí. Tinha que ter cuidado visual melhor ou igual a 20/25 e uma retinopatia diabética não proliferativa, pelo menos grave.
Além disso, não podia ter neovascularização no exame, nem de retina, nem de segmento anterior. Não podia ter tido um quadro de proliferativa prévia, não podia ter edema macular diabético. E o paciente não podia ter sido tratado recentemente nem para retinopatia diabética, nem para edema macular diabético, considerando laser ou injeção no último ano. E se ele já fez injeção alguma vez na vida, teria que ter sido no máximo 4. Os grupos de tratamento, então, o paciente poderia participar com 2 olhos, mas um entraria no grupo placebo e o outro no grupo que recebeu 2 miligramas de aflibercept. Como que foi feito o tratamento? Ele fazia a dose de carregamento, depois ele recebia a dose a cada 4 meses, e depois dos 2 anos o tratamento era individualizado com base no nível dos achados clínicos. Os desfechos de eficácia que foram avaliados principais eram o desenvolvimento da retinopatia diabética proliferativa ou o edema macular diabético. O que eles consideravam como critério de progressão? A presença de neovascularização retiniana de segmento anterior ou glaucoma neovascular, complicações da diabética proliferativa, né, que é o descolamento de retina tracional ou hemorragia vítrea, a necessidade do tratamento para proliferativo ou edema macular, e o edema macular com perda funcional e estrutural. As complicações avaliadas: elevação da pio, catarata, endoftalmite ou inflamação, descolamento de retina e efeitos sistêmicos. E os resultados, então? Em relação ao desenvolvimento de edema macular diabético com baixa acuidade visual ou surgimento de retinopatia diabética proliferativa, o grupo que recebeu o aflibercept, 16,3% tiveram desenvolvimento contra 43,5% daqueles que receberam apenas placebo. Em relação ao surgimento de neovascularização, apenas 12,4% dos pacientes do grupo do aflibercept desenvolveram contra 30,9% do grupo placebo. Em relação à melhora da retinopatia diabética, 44,8% dos pacientes do aflibercept apresentaram contra 13,7% do grupo do placebo. Mas em relação à acuidade visual em 2 anos, no final o grupo da aflibercept teve uma perda de 0,9 letras contra 2 letras do grupo placebo, bem semelhante. Em relação à necessidade de tratamento, de injetar, tanto para diabetes, para retinopatia diabética quanto para edema macular, 4,4% no grupo da aflibercept contra 19,2% do grupo placebo. Em relação à segurança, houveram 3 casos de endoftalmite, todos no grupo que precisaram de aflibercept para tratamento, e em relação ao efeito sistêmico, não teve diferença estatística. Então, como que a gente pode concluir? A proporção de olhos com retinopatia diabética não proliferativa que evoluíram para retinopatia diabética proliferativa ou edema macular diabético com perda visual foi menor no grupo tratado com aflibercept do que no grupo placebo. Entretanto, apesar das diferenças anatômicas, a mudança média de acuidade visual foi semelhante entre os 2 grupos no resultado de 2 anos. Aí eles concluíram esse artigo de 2 anos falando assim: mas vamos esperar a publicação de 4 anos para ver se o tempo mostra algo diferente. Além disso, eles concluíram que o tratamento com anti-VEGF ele não vai garantir a prevenção de complicações que ameaçam a visão desses pacientes de alto risco, especialmente porque depois que acaba o anti-VEGF, os efeitos são suspensos, e eles também levantaram a hipótese que o aflibercept ele não vai alterar as áreas de não perfusão da retina. Então, por isso que o paciente não estava isento das complicações. Publicaram, então, os resultados de 4 anos, e eles concluíram a mesma coisa, que os pacientes tinham uma melhora anatômica, mas que não tinham uma melhora funcional. Então, eles concluíram que o uso preventivo do aflibercept, da forma que foi conduzido no estudo, não era justificado para pacientes que tinham uma retinopatia diabética não proliferativa sem edema macular diabético, uma vez que não havia melhora da acuidade visual nesse caso. E foi isso, deu tudo errado, mas deu certo no final, né? Deu para entender? Maravilha, muito bom. Ô, gente, eu vou falar sobre. Maravilha, viu, Aninha? Muito bom, parabéns. Imagina, a gente vê o protocolo S, que a gente viu aí que os meninos explicaram para a gente, a dificuldade que é você fazer o anti-VEGF para uma retinopatia diabética proliferativa. Imagine
uma que ainda nem é proliferativa e você colocar como base ali o tratamento apenas com antiangiogênico, e num país como o nosso. Então, e sem edema macular diabético ainda. Então, é quase uma coisa, uma fábula, né? Quase um mito, uma magia. Então, assim, mostrou aí para nós que mesmo em países desenvolvidos, onde foi realizado o protocolo W, que não é para fazer antiangiogênico em paciente com retinopatia diabética não proliferativa para ver se vai virar proliferativa. Então, assim, a nossa realidade é, paciente que chega com retinopatia de alto risco, a gente vai fazer o quê? A panfotocoagulação a laser. Caso ele tenha o edema, a gente vai fazer o tratamento combinado ali do laser mais a injeção. Mas para colocar de praxe realmente um tratamento apenas com antiangiogênico, isso é uma utopia, né? Eu não tenho nem coragem, do fundo do coração, de oferecer para um paciente nosso, seja ele particular, convênio, o que for, um tratamento a longo prazo apenas com antiangiogênico, tá? Então, tá vendo aí que veio um trabalho científico para mostrar isso para gente. Então, a gente tem também como provar cientificamente que isso não é o caminho, tá? Então, é uma crítica positiva que eu faço quanto a isso. Que bom que veio esse estudo para mostrar o que a gente achava que seria verdadeiro. Então é isso, mas parabéns demais. Alguém quer fazer alguma ponderação? Neifer, tô vendo que você está aí, nosso porta-bandeira. Como é que você está? Ele está aí, o Neifer, eu vi ele aí. Eu Boa achei noite. interessante. Olha ele aí, ó. E aí, pessoal, boa noite, chefe. Prazer revê-los aqui. Tô aqui caladinho aprendendo com todos. Muito bom, viu? Muito bom Não é? mesmo. Que bom. Saudade de você, viu? Saudade toda, todo mundo aí. Pois é. Alguém quer fazer algum comentário? Giovana, Carol, Éder? Fiquem à Não, vontade, pode gente. falar, Aninha. Aninha, acho que estava querendo fazer mais Ah, sim. alguma Aninha, É, observação. beleza. não, eu tô achando interessante que, lembra do que a gente falou no último protocolo também, que a gente está evoluindo em relação à cronologia, né? Que a gente está Sim, chegando perto do que a gente mais usa, mas mesmo assim a gente continua lembrando dos primeiros protocolos, porque assim, ó, o aflibercept revolucionou, muito bacana, mas o laser ainda é melhor nesses casos. Então, sim, assim, sim. eu acho interessante que a gente está conseguindo voltar e ver que nem sempre o novo é Isso, necessariamente a melhor gente em vai todos os para as casos. raízes, né? A gente também vai para as raízes. As raízes são importantes, né? Muitas delas perduram aí até hoje. Então, assim, gente, cada vez mais os meninos, né, vindo aqui com os protocolos atuais e pegando o jeito das apresentações, né? Cada um com a sua particularidade, né? A gente tem aqui cada um com o seu jeitinho e que nos agrega muito. Assim, eu fico muito feliz de ter vocês conosco, vocês que nos agregam, entende? Então, é muito bom, viu? Assim, de verdade, fico super, super grata e orgulhosa de todos vocês, porque estão estudando, estão vindo aqui, preparam a aula. Eu sei que dá trabalho, mas isso é bom para vocês, porque vocês ensinando, vocês aprendem duas vezes, na hora do preparo da aula e na hora que vocês estão passando. Então, isso é muito bom. Eu sei que dá trabalho, mas vocês depois vão ficar agradecidos aí, tenho certeza. E a gente só aprendendo cada vez mais com eles, É, né? cada Muito vez bom. mais. Muito bom. E quem não Altíssimo participou, nível. essa live Parabéns. vai ficar aí, né? A Giovana, você vai passar agora aquele negócio do curso? Não. Não, né? Você não Não, falou que se ia passar. quiser, depois eu mando aqui no chat para quem quiser, mas Ah, é só sim. acessar o YouTube, digitar lá Retina Instituto, que tem todas as Isso. lives anteriores já estão lá no canal. Podem acessar a hora que quiserem. Maravilha. E uma outra coisa, gente, nosso curso presencial será no próximo sábado, dia 17. Vagas esgotadas, estamos com um cronograma aí supimpa para todos. Ô, Neifer, vem. Né? Vamos chamar o Ney. Então, será um prazer ter vocês aí conosco, quem se inscreveu, tá bom? Uma boa noite a todos. Um beijo, ó, bem grande em todos vocês. Boa noite, pessoal. Obrigada, meninos. Muito Boa bom. noite, Boa gente. noite. Obrigada. Boa noite.